Pércio Arida, ex-presidente do Banco Central e um dos pais do Plano Real, é cotado dentro do grupo de transição do governo Lula como um possível nome para o Ministério do Planejamento. Interlocutores que acompanham de perto essas discussões dizem que Arida deve trabalhar próximo a Fernando Haddad, que hoje é o nome mais cotado para assumir a pasta da economia. Tanto o Partido dos Trabalhadores quanto Haddad são favoráveis à ideia. Essa notícia já impulsiona os mercados. A bolsa, que vinha caindo nos últimos 2 pregões, hoje subiu quase 3%. E os juros futuros, que nesta quarta-feira passaram de 15%, maior nível desde 2016, eles cederam e ficaram abaixo dos 14%. Daqui a pouco a gente vai detalhar esses números, não apenas com os nossos entrevistados aqui no estúdio, mas também com o CNN Mercado, com o nosso analista favorito, Fernando Nakagawa. Mas, Sérgio, é claro que eu tenho que começar com você, trazendo um pouco o perfil de Pércio Arida. É claro que quando o nome dele foi indicado para participar do grupo de transição, foi aquele alívio. Era a tentativa de trazer esse grupo de trabalho da economia mais para o centro, não ser tão petista, não ser tão esquerda. Aparentemente deu certo. A gente não sabe como esse grupo de transição está trabalhando bem, se está tendo voz ativa Pércio Arida nessas negociações. Mas o nome dele bastou aparecer nesses balões de ensaio lançados como um futuro participante desse governo, que o mercado reagiu positivamente. Explica por quê. Pois é, o Pércio, dentro dessa equipe que foi montada na transição, né, se a gente pega a grande equipe, pega economia, planejamento, pega indústria e comércio, o Pércio era o único, né? Ele estava isolado neste grande grupo, digamos assim, com um perfil mais liberal e com essa preocupação fiscal olhando à frente. Então, o Pércio virar ministro sob essas condições, o mercado obviamente vai gostar, porque dentro da estrutura que está sendo armada hoje, ele é o único que se aproxima mais do que seria uma preocupação com a questão fiscal nos próximos anos. A questão toda que se coloca é que força que o Pércio vai ter. O Pércio talvez seria interessante no papel de formulador de política econômica, talvez eu gostaria de ver mais nesse sentido, e o mercado talvez gostaria mais de ver nesse sentido. E a gente sabe que o Lula tem muito esse espectro de arbitrar, né? E ele coloca o ministro de um espectro, coloca um de um outro, e aí ele decide depois as posições que cada lado for colocar. A gente já viu isso acontecer no passado, por exemplo, quando era o próprio Palocci com Manteiga no planejamento, por exemplo. Então, acho que tem um pouco dessa possibilidade de você colocar de fato na economia, na fazenda, alguém que seja próximo do Lula, como é o caso do Haddad, no planejamento alguém que seja mais liberal, ou o inverso, né? A gente ainda não sabe exatamente o que vai acontecer. Eu acho que esse perfil cabe bem no que o mercado esperava, né? E o que o Lula provavelmente, né, na verdade, sempre trabalhou no passado também. Quer dizer, mesmo tendo Fernando Haddad como integrante dessa equipe, como ministro, se Pércio fosse um secretário executivo desse ministério, por exemplo, esse equilíbrio satisfaria o mercado? Pode ser que sim, né? Mas eu acho que o mercado ficaria mais aliviado se o Pércio tivesse uma posição mais forte, não de secretário, uma posição de ministro, né? Na época do Palocci, o Palocci veio numa posição, ele era médico, não tinha conhecimento econômico e ele montou uma belíssima equipe de secretários de economia naquele momento que fizeram toda a formulação de política econômica àquela altura. Colocou Meirelles no Banco Central e ali aquela dobradinha naquele primeiro ano foi extremamente positiva, nos 3 primeiros anos do Lula, né? A gente precisa, olhando para frente, reviver isso, né? No Banco Central a gente já está, de certa forma, blindado com o Roberto Campos lá. Agora, na Fazenda e no planejamento, é a discussão toda que a gente ainda falta. O Felipe Moura Brasil chegou a falar isso no começo do comentário dele, né? O que o Sérgio bem destacou aqui. Até que ponto esse nome vai poder jogar livremente, mesmo se Pércio Arida for ser os Richarlison, ele vai ter liberdade em campo para criar, vai receber bola, por exemplo, Felipe? É bem difícil, Márcio, imaginar uma liberdade total para um economista de formação liberal atuar num governo petista. Isso poderia existir em caso de extrema necessidade, se o Lula sentir que todos os caminhos estão tapados. O mais provável é que haja algum tipo de solução intermediária. Essa expressão é bom o espectador guardar na cabeça, porque esse é o país das soluções intermediárias e nem sempre para o lado mais positivo. Então, a gente estava falando do Congresso Nacional, o PT propõe esses 200 bilhões de reais fora do teto de gastos, é o famoso bode na sala, a velha estratégia política de você apresentar um projeto com gordura para queimar. O Ciro Nogueira, que foi ministro-chefe da Casa Civil do governo Bolsonaro e é da turma do Centrão, do PP, do Arthur Lira, ele falava em não, vamos deixar fora do teto só o adicional
do Bolsa Família, quer dizer, de 405 que já estão previstos na lei orçamentária para os R$600. Quer dizer, 195 o pessoal arredonda para R$200 ali por família a mais, que dá 50 bilhões de reais. Aí a gente ficava entre 50 bilhões e 200 bilhões. Agora você tem propostas ali partindo até do PSDB, do Tasso Gereissati, do Ceará, do Alessandro Vieira, de Sergipe, de 80 bilhões expandindo o teto ou de 70 bilhões fora do teto. Aí você tem alguns petistas que já falam em 136 bilhões é o mínimo necessário. O Sérgio estava falando ali, talvez eles fechem 150, 160 bilhões de reais. Então é uma solução intermediária que vai sendo procurada. O prazo de 4 anos, não. Parlamentares querem 1 ano só, agora já se fala em 2 anos. Então, na economia, é mais ou menos a mesma coisa. Existe um receio do PT de perder esse slogan, esse chamariz da frente ampla. Então, de dar alguma coisa, de fazer alguma concessão ao mercado, de incluir o Pércio Arida de alguma forma, mas um receio muito grande de entregar tudo para ele. Então, o Haddad é alguém que tem ali o ideário do partido, é alguém que vai se submeter aos interesses políticos do Lula, é alguém que ele tem maior confiança. Então, talvez divida esse poder de alguma forma. Se isso realmente é conciliável, a gente só vai ver no dia a dia na prática. Thaís, você enxerga alguma estratégia neste momento deste novo governo de não ter ainda dito, decidido, pensado em quem será esse nome forte da economia no novo governo? Márcio, é muito engraçado porque nos últimos dias eu tenho ouvido com muita frequência de pessoas que são muito próximas a Lula. Thaís, não dá para saber. A decisão está na cabeça do presidente eleito. E ele não dá nenhuma pista. Conversava ontem com uma pessoa que é muito ligada a Lula, que fala com ele quase que diariamente e me disse, não tem como saber. Essa decisão vai vir dele, não só essa, como a dos outros ministérios. Então, tudo que a gente está dizendo pode acabar virando só especulação, me dizia essa pessoa. A gente não sabe qual é o caminho que ele vai tomar. A gente tem, essa pessoa especificamente, a gente tem uma expectativa de que sim atenda essa frente ampla, a gente tem a sinalização de Pércio e André Lara Rezende no grupo de transição, mas no fundo, essa decisão está na cabeça de Lula. E muito provavelmente, me disse essa pessoa, ele já tomou a decisão e está só esperando o melhor momento para anunciar. Então, a gente trabalha com uma especulação, a gente trabalha com possibilidades. Não estou dizendo aqui que esses nomes não podem vir a se tornar ministros, muito pelo contrário. Mas tem que ter em mente, o Sérgio já falou disso, né, que tem muito desse perfil do Lula, de ele deixar o anúncio um pouco mais para frente e aí vir com esse anúncio já bastante concretizado, assim, sem muita interferência. Então, neste momento, a gente está trabalhando com uma série de especulações. A gente ouviu durante a campanha a possibilidade de ter um ministro mais político na Fazenda e no planejamento um ministro mais técnico. Existem centenas de nomes, centenas não, né? Estou sendo exagerado, mas tem uma série de nomes que estão postos ali, que podem vir a ocupar esse cargo dentro do PT, Haddad, aí você coloca Rui Costa, Wellington Dias, o próprio Jacques Wagner. Então, começa-se a discutir uma série de nomes, mas no fim das contas, volto a dizer, nem mesmo as pessoas mais próximas do Lula conseguem cravar, conseguem dizer, será esse? Pode apostar. Nessa montanha-russa de expectativas, a gente tem um cenário externo. O Sérgio já começou a falar um pouco sobre isso, bem como sempre faz. Mas eu queria que você destacasse para a gente, Sérgio, se possível, no que a gente precisa prestar atenção no ano que vem. Nos Estados Unidos, a inflação está controlada, não está? A alta de juros vai continuar acontecendo ou não? E na Europa também. No que a gente tem que olhar e até fazer já uma precaução para o que teremos aqui? Olha, Márcio, os 3 grandes principais países ano que vem estão em dificuldade, né? Se a gente pega Estados Unidos, Europa e China, que está em 60% do PIB mundial, os 3 países estão com dificuldades, cada um ao seu jeito, né? Estados Unidos está passando por um processo de inflação significativo agora, está aumentando os juros, vai aumentar ainda mais nos próximos meses, muito provavelmente vai entrar em recessão.
A Europa é a mesma coisa, a Europa é uma situação ainda mais dramática, a inflação deles está muito mais elevada, o Banco Central inglês e o Banco Central europeu também estão muito mais atrasados na alta de juros, então muito provavelmente a recessão europeia pode ser até mais grave porque a guerra continua na Ucrânia, né? E a China tem questões relacionadas a uma desaceleração no mercado de construção, a Covid é uma situação que ainda não está resolvida na economia chinesa. Então, esses 3 países extremamente relevantes entram ano que vem numa situação difícil. Agora, para a gente, de qualquer maneira, mesmo a China crescendo menos, ainda vai crescer em torno de 3%, 4%. Então, para a gente, do ponto de vista de exportação, que é o que a gente está olhando aqui do ponto de vista econômico, a China vai continuar sendo uma grande demandadora dos nossos produtos no ano que vem. Não vai ter este impacto, digamos assim. Agora, o mundo entrar em recessão não tem jeito, a gente acaba sofrendo. Pensar 2009, por exemplo, que estava o impacto da grande recessão. Né? O Brasil estava muito bem naquela época, né? A situação política e econômica que estava relativamente sob controle, mas a crise pegou a gente em cheio e em certo momento do PIB, em 2009, ele estava caindo 2%. Para um país que estava crescendo 3%, 4% no ano anterior. Então, assim, mesmo para um país que estava tão blindado como estava naquela época, a gente foi muito afetado. Então, não tem como a gente não ser afetado no ano que vem. Crescimento vai ser baixo e aqui tem um risco, Márcio. Crescimento vai ser baixo muito por conta desse cenário internacional difícil. O problema é o governo começar a querer estimular a economia para jogar o crescimento para cima, para entregar um resultado melhor. Aqui as coisas começam a complicar se o governo for para esse lado. Thaís, quer completar? Quero, Márcio. Ontem eu ouvi uma análise e queria compartilhar aqui que, para além desse cenário econômico externo, há uma questão muito importante. A economia é a força motriz desse governo, se a gente olhar também o aspecto político, se a gente olhar para todo o cenário político. Por quê? Porque a gente veio de uma eleição muito polarizada, a gente tem um processo político ainda não encerrado, político-eleitoral não encerrado por completo. Estou falando especificamente do fato de muitas pessoas estarem nas ruas questionando a eleição de Lula, por a gente ver uma ação do PL no Tribunal Superior Eleitoral. Então, há um cenário político de bastante polarização ainda e até de incerteza. Então, na avaliação que eu ouvi hoje, a economia ela ganha ainda mais importância nesse processo, porque as outras questões elas estão bastante tumultuadas. Se o governo eleito não consegue gerir a economia num rumo que, de fato, dê estabilidade ao país, vai ser muito difícil controlar essas outras áreas. Controlar uma estabilidade na sociedade, até mesmo na relação com o Legislativo e com o Poder Judiciário, Márcio. E aí, esse primeiro passo deste nome, ou desta equipe ministerial para a área econômica, tem um peso importantíssimo. Assim como pode aliviar, tranquilizar o mercado, caso venha a ser persuadida, como a gente viu hoje, a reação a ventilar o nome dele na participação de uma provável, de uma possível equipe econômica do novo governo, se vier um nome mais à esquerda, pode dificultar todas as coisas também. Pode dificultar, e o Lula está no tempo dele, né, Márcio? Assim, a gente está vendo esse cenário, ele teve férias no começo, foi para a COP no Egito, agora tem essa situação de saúde que ele teve uma operação, então está tendo que acalmar a voz também. Então, assim, o presidente que deveria estar muito ativo em toda essa discussão, teve 3 momentos aí que ele não estava tão ativo assim nessa decisão. Então, a escolha desse ministro nessa situação fiscal que a gente está, é aquele dilema que a gente falou no começo, né? Precisaria já ter de antemão, dado que a gente sabia que isso ia acontecer, a discussão dos R$600, não é de ontem, a gente já sabia disso há muito tempo. Já era para ter alguma ideia por parte do Lula de quem seria esse nome já lançar nos primeiros dias, nas primeiras semanas. A gente não viu isso acontecer, está muito atrasado, a PEC está atrasada, a gente está correndo um grande risco de não conseguir entregar o que precisa, entregar uma medida de má qualidade e, como eu falei no começo, cada vez que atrasa você tem um ministro que deveria ser de boa qualidade, que a gente não vai conseguir colocar por conta dessa questão fiscal mal resolvida. Agora, falando aqui de possibilidades, eu sei que é horrível falar sobre isso, fique à vontade para dizer, não quero falar sobre isso, mas se a gente tiver, porque Jair Bolsonaro fez a mesma promessa, R$600 de Auxílio Brasil a partir de 2023. Ele estaria tendo a mesma dificuldade, já que ele já tem uma equipe econômica montada, já tem um Congresso que ele já está negociando.
ele estaria tendo a mesma dificuldade, tal estouro inevitável no teto de gastos, para cumprir essa promessa? Eu acho que no caso do Bolsonaro, a questão fiscal seria um pouco menor do que a gente está vendo agora, digamos assim, porque a gente não estaria falando de tirar 175 bilhões totalmente da regra do teto e sobrar 105 dentro da regra do teto. A gente estaria falando de tirar o extra de R$400 para R$600, que é em torno de 52 bilhões de reais, fora da regra do teto. E seria em torno disso. Uma PEC relativamente simples, o Guedes continuaria ministro, provavelmente a gente seguiria com isso. Então, acho que nessa questão fiscal, as coisas estariam andando com um pouco mais de celeridade e a gente teria um pouco mais de clareza. Mas faz parte do jogo. Mesmo que o texto do orçamento fosse o mesmo. E a gente sabe como esse texto está incompleto em relação a tantas demandas que 2023 vai obrigar. A gente sabia que antes da eleição, tanto Bolsonaro quanto Lula, essa discussão voltaria, porque estava no orçamento do ano que vem R$405, não estava R$600. Então ia ter que entrar de alguma forma. A discussão toda que se coloca é que um quer colocar tudo fora da regra do teto. O outro provavelmente colocaria uma parte disso só fora da regra do teto. Em tese, isso seria mais fácil, mas também é o contrafactual que a gente não tem. É difícil falar em si, Felipe Moura Brasil. O ideal seria termos definitivamente já uma situação de mais tranquilidade, sempre na visão positiva que um novo governo, de mais esperança, a gente sempre pensa nisso, né? Um novo governo virá aí, é sempre uma relação amistosa com o Congresso, as reformas que passam com mais facilidade. Aparentemente, a gente não sabe se isso vai acontecer ou não nesse novo governo Lula. Eu concordo plenamente com o Sérgio, de que essa seria a tendência que fosse uma proposta se Jair Bolsonaro estivesse aí, o que também não quer dizer maior ou menor qualidade de um governo em relação ao outro, porque há outras áreas sensíveis e é claro que o que faz turbinar essa proposta do PT é, em boa parte, a crítica ao governo Bolsonaro. Então, eles querem também dinheiro para recompor questões orçamentárias, farmácia popular, habitação popular, creche, uma série de questões que foram apontadas e também as promessas que o Lula fez ao longo da campanha para se distinguir do Jair Bolsonaro e para manter aquele eleitorado de baixa renda que ele tinha. Inclusive, essa a respeito dos R$150 a mais para a família com crianças até 6 anos. Então, o PT quer aproveitar esse momento de embalo resultante da vitória eleitoral para garantir o maior volume de dinheiro que ele possa gastar nos 4 anos seguintes e, eventualmente, já chegar para a próxima eleição presidencial com um capital político muito forte para que o Lula faça o seu sucessor ou a sua sucessora. Então, assim, tem esses dois componentes, da proposta, da promessa eleitoral e das críticas àquilo que o governo Bolsonaro deixou de lado. E o governo Bolsonaro, se tivesse reeleito, talvez continuasse deixando algumas questões de lado para não ter tanto ruído assim em toda essa gestão econômica e na relação com o Congresso Nacional, porque foi muito condescendente com o Congresso Nacional, permitindo a criação desse mecanismo do orçamento secreto que prevê para 2023 19 bilhões e 300 milhões de reais. A gente entrevistou ontem, inclusive, aqui o Alessandro Molon, aliado aí do petismo, que criticou o orçamento secreto. O Lula criticou ao longo da campanha, mas nada disso quer dizer que esse mecanismo vai acabar, porque ele entra como uma contrapartida demandada pela turma do Arthur Lira para que haja a aprovação da PEC do estouro. Então a gente vai ter que aguardar para ver como é que vai terminar essa novela.